De todos os injetáveis, o preenchedor é o que o aluno tem mais medo. Como que ele pode superar o medo de trabalhar com preenchedor? Então, vamos lá. Ele não era para ser o que tem mais medo, hein? Ele não era esse candidato a ter o mais medo. E sabe quando eles me falam isso? Que o preenchimento e tal. Eles me dão uma dica de quanto eles estudaram sobre esse assunto. Exato. E foi pouco. Sabe por quê? Vou chegar na parte de por que ele não é o mais temeroso. E o que eles podem fazer para perder esse medo é estudar. Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, menos medo a gente tem dele. Não é que a gente não perde, a gente não perde o medo, né? A gente não perde o medo. A gente ganha um respeito por ele. Cautela, né? Diferente de medo. Sopa de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Boa. É isso. A gente ganha um respeito sobre o que ele faz, que é muito importante na estética. E a gente entende o nosso limite técnico. É isso. A gente tem um limite técnico para trabalhar com preenchedor. Em volume, em área de risco. E o nosso limite técnico vai até além um pouquinho. Se a gente tem uma intercorrência, o que fazer depois dela? Porque ela pode acontecer. Sim. Só bate de carro quem dirige. É. Não bate de carro quem dirige. Se você não dirige, você nunca entrou no carro, como é que você vai bater com esse carro? É impossível. E, na verdade, quanto mais você faz aquela técnica, mais chance de uma vez você ter um erro. Quanto mais você dirige, mais chance de um dia bater. Fazer isso. Não, e quanto mais você dirige, mais chance de você fazer isso melhor. Sim. Quando eu aprendi a dirigir, eu tinha uma amiga que chama Thaísa, maravilhosa. Ela lia as placas para mim enquanto eu dirigia. Porque eu não conseguia fazer as duas coisas. Então ela lia, eu dirigia, ela falava direita, eu tcharará, esquerda, tcharará. Agora que eu dirijo há 159 anos, eu dirijo, eu respondo mensagem, eu bato na criança, eu faço 150 coisas dirigindo, eu nunca bati de carro. Então, é fazer. Fazer vai tornando você melhor naquilo que você está fazendo. Então, hoje eu não preciso mais da Thaísa para isso. Liberou a Thaísa. Liberei ela desse serviço, ela não tem mais que ler as placas para mim. E trabalhar com qualquer coisa. Qualquer coisa é isso. É você fazer e ir ficando melhor naquilo. Se eu estudo anatomia, eu já tive na faculdade, né? Todo mundo. Não, e a gente todo mundo da saúde já teve na faculdade. E na pós-graduação a gente tem, de novo, uma aula só de anatomia. E uma aula só de intercorrência. Ela é suficiente? Não é. Nunca vai ser. Você vai ter que memorizar. Você vai ter que, para fazer aquilo... uma professora da minha filha falou para mim assim, da Juju falou para mim assim, matemática é repetir a exaustão. Se você não repete a exaustão, a matemática, você não aprende ela. É verdade. Então, você tem que repetir até cansar. Quando Tudo, você cansar, né? Você só se torna... Você aprendeu. Você só se torna excelente em algo que você faz repetidamente várias vezes. Anatomia é muito parecida com matemática. Você repete, volta e repete, até que aquilo entra de alguma maneira na sua mente. Pela repetição. Não é pelo gosto, não é pelo amor, não é pela... É repetição. Você precisa repetir até entender. Para que você vai usar anatomia no injetável? Para todos os injetáveis. Você vai usar para pele, nos minimamente invasivos, de tratamento de pele, na intradermo, no microagulhamento. Você vai usar anatomia para exatamente tudo que você vai usar. Quanto mais você sabe disso, mais você tem cautela e entende até onde você pode ir. Então, o medo vai diminuindo conforme você estuda. Eu vou conseguir estudar anatomia uma semana e depois eu vou ficar linda e perfeita? Não, eu vou estudando aos poucos. Eu vou acompanhar os professores certos lá, de graça, nos canais sociais. Que eles sempre têm dicas excelentes. Né? Eles sempre... Tem canais na nossa época, gente... Nas redes sociais de graça. Na nossa época, a gente tinha... Eu lembro que eu fazia trabalho, eu tinha que pegar o ônibus, ir até a Escola Paulista de Medicina, na biblioteca, pegar uma fila para sentar no computador, para levantar o tombo, né? Detalhes. Levantar o tombo depois na bibliotecária, para ela baixar as revistas. Pois é. Que assim, nem sei quando já estavam publicadas. Agora é tudo
né, Imagina, super rápido. imediatamente com um celular você resolve esse Tem problema. todas as informações. É tudo. muito rápido. Tá muito mais na Então, mão, né? a quantidade de informação chega, gente. E tem algumas com muita qualidade. Só que eu vejo as pessoas escolhendo informação que não interessa tanto. Eu vejo as Eu acho pessoas que a maior escolhendo dificuldade- informações que não são tão preciosas assim. A gente precisa saber escolher a informação que a gente quer. Eu acho que a maior dificuldade também não é só saber... Porque hoje, assim, a gente vê na rede social, tem muita gente falando com conteúdo e muita gente falando sem conteúdo. Não sei se você sente a mesma coisa, assim. A gente vê, por exemplo, eu fico navegando, né? Aí eu vejo muitos profissionais falando nas redes sociais e às vezes não se preparou tanto para dar aquela informação. Não sei se você já pegou isso. É porque a gente acaba... É que a gente, como é da área, a gente conhece vários colegas, a gente acaba seguindo os próprios colegas. Sim. Então a gente já segue um pessoal que já tem A gente muito já gosta de umas conteúdo. pessoas, né? O ser humano é assim, a gente vai se afinizando. Não sei se é Então, essa assim, palavra. mas eu acho que quem tá começando, por isso que é bom esse canal até, gente. A gente vai deixar todos os contatos dos professores aqui para vocês já saberem quem seguir que tem conteúdo. Porque, assim, a gente vê que muitas vezes o profissional ele não sabe que canal seguir que Pois tenha é, um conteúdo pois é. de qualidade, né? É isso. Que não vai Acho que ensinar... fica perdido aonde ir, né? É. Mas tem pra quem perguntar, gente. Sim. É um interesse, Pergunta, né? Quando você tá comprometido. Eu vou fugir um pouquinho de preenchimento e vou falar de uma aula de toxina que eu dei esses dias e a menina veio pra mim com uma pergunta de... Eu vi um ponto na internet, no Instagram, um ponto que a moça fazia. Achei tão interessante. Posso fazer esse ponto? Eu falei, não. De jeito nenhum. Não vai fazer, não. Na minha aula não vai fazer, não. Sabe por quê? Quando a gente monta essa aula, a gente monta na maneira mais segura de você fazer isso sozinho, sem mim. Eu não vou estar lá. Esse ponto é um ponto super avançado, que se você errar direção, quantidade, angulação, você vai errar. E vai fazer uma intercorrência. Então, esse ponto, quando a moça mostra no Instagram, ela mostra... sem pensar, ela provavelmente não é professora. Porque o professor tem essa delicadeza amorosa de pensar naquilo que ele vai fazer sozinho lá no consultório dele. E aí, quando ele vê essa informação na internet da moça, que provavelmente sabe fazer. Ela não bem, tá ela não entendendo tá- quem que tá olhando. Exatamente. Ela é uma boa profissional, ela sabe fazer aquele ponto, mas ela não explica que se a pessoa sem experiência fizer aquele ponto, pode dar um problema. Ela é uma boa profissional, mas ela não é uma docente com experiência. Ou às vezes a gente só tava mostrando, não era professora só tava mesmo. comentando, Ela né? não é comunicadora pra mudar né, também. profissionais. Ela só tava mostrando, Ela talvez, tava pro mostrando o paciente. ponto dela, Olha o jeito resultado que ela eu consigo faz. te entregar. Pois né? é. Que é E outra aí eu ansiedade fico- que a gente vê muito do aluno, né? Ele fala assim, eu vou aprender os avançados, mas você não sabe nem controlar a mão ainda no básico. Não me faz isso. Não é? eu O pessoal fico fala, nessa a gente também. vai ter o avançado, fala, meu querido, você não sai dirigindo num carro de Fórmula 1, Não, você aprende imagina. no carro normal. A gente dá umas tudo bem, arranhadas no né? espalho Tá tudo primeiro. bem. Tem Antes que você ser. não Se você sabe, pega um tudo Porsche, você tá gente, aprendendo dá a dirigir, umas você pega o Porsche, dá uma arranhadas no acelerada, você chega a 200 e pá! Né? imagina. Então, É isso. então você tem que... É completamente isso, assim. Eu quero ensinar o avançado. Na aula teórica, normalmente, a gente faz um en passant sobre tudo, né? Aham. A gente fala o que é muito importante e passa os pontos mais avançados. Mas a gente quer que eles criem essa curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado precisa ser respeitada. A gente precisa primeiro aprender o arroz com feijão bem feito, gostoso, isso. bife, batata frita. E como eu vou chegar nos avançados? Arroz, feijão, bife, batata frita é uma coisa que funciona, gente. Sim. Depois eu vou aprender a enfeitar isso melhor. Eu falo para eles que eles vão ganhar o mesmo dinheiro fazendo um preenchimento bem feito. Sim. E eles vão ganhar o mesmo dinheiro fazendo um preenchimento super maravilhoso, bem feito, com 13 cursos que ele fez. É o mesmo dinheiro. Mas, então, é uma coisa que o pessoal fala, assim, né? Por exemplo, eu não vou... Pensando até em investimento, né? O aluno, às vezes, chega e fala assim, a gente não vai aprender a fazer contorno de mandíbula. Gente, mas fazer um contorno de mandíbula, às vezes você vai 10...
além de você ter um conhecimento maior, Sim. né? Você tem que estar já sabendo fazer muito bem arroz com feijão, baião de dois, tudo que você puder com arroz e feijão. Isso. Você também tem que ter aquele cliente que vai comprar 10 seringas de preenchedor, no mínimo. Pelo Isso menos, assim, gente, fora tá falando assim, hoje, né? Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas hoje seria uma média de pelo menos uns 5, 6 mil reais. Mais até só um pouco. seria. Isso só só o produto. só o produto. Só o produto. Isso. Né? Então, assim, você vê que a ansiedade, às vezes, é justamente por também não conhecer que tem essa dificuldade. Aí é isso, aí é o que você falou. Aí o aluno faz um monte de curso focado só no injetável, chega lá e não tem cliente de injetável. Pois é, como E é aí que ele não esse cliente focou vai em mais chegar? nada, né? Ele não aprendeu a fazer mais sabe nenhum fazer o outro resto. procedimento. Pois é. Não sabe fazer. Ele não sabe passar Não é um importante. nutracêutico. Não é Ele não importante. sabe pedir para o paciente cuidar dessa pele em casa como. O que ele vai usar? Não sabe explicar para o paciente que mais da metade do resultado depende dele. Depende do paciente, gente. Não tem como a gente passar isso para frente. Não tem para Não quem tem o que passar. fazer.